Boa noite a todos. Começa aqui as minhas videoaulas, o meu canal do YouTube. Eu tô entrando nessa modinha do tal do podcast, né? Eu reparei que falta bastante conteúdo em relação à anatomia, à endodontia e à radiologia no YouTube. Então a minha intenção aqui, o meu objetivo é compartilhar com todos vocês algumas videoaulas sobre diversos assuntos. A minha formação é em endodontia, eu sou especialista e mestre em endodontia, e eu pretendo, com uma frequência de mais ou menos 15 dias, pelo menos 2 vídeos no mês, colocar nesse canal, para ajudar todos os alunos de odontologia. Então a intenção também é acabar com aquele negócio que o pessoal fica gravando em sala de aula aqui que eu falo, apesar de ser proibido, né? Então essa é a minha intenção. Fiquem ligados aí, fiquem espertos, curtam o canal, acompanhem o canal, que mais pra frente mais vídeos vão aparecer. A primeira aula do canal ela é intitulada Anatomia Radiológica da região superior da maxila. Então nessa aula eu vou abordar as principais regiões que são possíveis de ser visualizadas em radiografias periapicais referentes às áreas da maxila. Lembrando sempre que essa aula é de nível de graduação. Eu não vou passar todas as estruturas, mas apenas as principais. Bora! Os dentes da arcada superior eles são divididos, para tirarmos uma radiografia periapical, em 4 regiões. E essas regiões são, primeiramente, a região de incisivos centrais superiores, depois a região de incisivos laterais e caninos, terceira região, a região de pré-molares superiores, e a quarta região e última, a região de molares superiores. Então, para cada região dessa, nós tiramos uma radiografia periapical. Caso o nosso objetivo é fazer uma tomada radiográfica de toda a arcada superior, nós faremos 7 radiografias periapicais. Então, primeiramente, uma radiografia periapical da região dos molares superiores, do lado direito, né, do 16, 17, 18, e assim vindo. Segundo, uma segunda radiografia periapical dos pré-molares superiores direito, dente 14 e 15. Depois, apenas uma radiografia periapical, tanto para os incisivos, o incisivo lateral e o canino, dente 12 e 13. E outra radiografia periapical da região dos incisivos centrais para os dentes 11 e 21. Repetindo as radiografias para o outro lado, para o lado esquerdo, nós teremos 7 radiografias que abrangem todas as regiões superiores. Assim, seguindo a ordem das regiões, a primeira região que vamos estudar é a região de incisivos centrais superiores. Então essas 7 estruturas que vocês veem no slide, elas são as principais estruturas possíveis de serem visualizadas em uma radiografia periapical da região de incisivos centrais superiores. E são elas: a espinha nasal anterior, o forame incisivo, alguns livros eles chamam de forame palatino anterior, porém esse nome forame incisivo é o nome mais atual. Também nós temos a sutura intermaxilar, as fossas nasais, o septo nasal, os cornetos inferiores e também a sombra das narinas, ou sombra do nariz. A primeira estrutura que vamos estudar é a chamada espinha nasal anterior. A espinha nasal anterior ela é bem identificada em uma radiografia periapical da região dos incisivos centrais superiores. Ela tem basicamente o formato de V. Então esse formato aqui, elas estão localizadas acima da raiz, acima e entre as raízes dos incisivos centrais superiores, ou seja, do dente 11 e do dente 21. Então nessa imagem, a espinha nasal anterior ela é bem visualizada. Então reparem a seta do mouse, tá? Essa imagem radiopaca em forma de V. Então colocando a delimitação do slide, as setas,
a gente consegue ver. Essa é chamada espinha nasal anterior. Eu tenho uma segunda radiografia aqui, que também mostra bem essa espinha nasal anterior, essa estrutura. Essa estrutura radiopaca, lembrando que fica entre as raízes dos incisivos centrais superiores. Então, novamente, nós conseguimos ver essa área em V, essa área radiopaca em V. Colocando a delimitação no slide, é essa região aqui, ó. Basicamente um V, espinha nasal anterior. A segunda estrutura, que é o forame incisivo, lembrando que em alguns livros essa estrutura é chamada de forame palatino anterior, mas aqui vamos chamar de forame incisivo, que é o nome mais moderno, mais atual. Então o forame incisivo, ele basicamente é uma região radiolúcida que tem um formato ovalado. Nessa imagem aqui, esse forame incisivo está bem delimitado. Ó. Reparem, o forame incisivo corresponde a essa área radiolúcida de formato oval. Colocando a delimitação aqui dentro dessa circunferência vermelha, nós temos o forame incisivo. Essa estrutura também está localizada entre as raízes dos incisivos centrais superiores. Então, colocando outra radiografia aqui, eu consigo perceber esse forame incisivo. Reparem que essa região radiolúcida de formato oval, colocando a delimitação, nós temos aqui o forame incisivo. Sempre ele estará entre as raízes dos incisivos centrais superiores. Fiquem bem ligados quanto a isso. Próxima estrutura, sutura intermaxilar. A sutura intermaxilar também é bem tranquila de ser vista. Nessa radiografia que eu mostro para vocês, ela está bem delimitada. Aqui na marcação a gente consegue ver bem ela. A sutura intermaxilar é essa linha na vertical, essa linha radiolúcida, em que ela separa a hemimaxila do lado direito da hemimaxila do lado esquerdo. Então, novamente, nessa outra radiografia também é possível vê-la. Nesse caso aqui ela está um pouquinho menor, essa linha está um pouquinho menos radiolúcida, tá? Mas é essa região na vertical aqui. Então, vendo a demarcação no slide, que novamente nós conseguimos ver essa linha aqui na vertical. Então, essa linha, sutura intermaxilar, não tem erro, hein? Próxima estrutura, as fossas nasais. As fossas nasais também são bem tranquilas de ser vista. Essa grande região aqui radiolúcida, tá? Então ela começa aqui, tá? E ela termina aqui. Essa região, toda essa região radiolúcida. Aqui novamente a gente tem essa região radiolúcida aparecendo, tá? Só tomem cuidado que nesse caso, nessa radiografia, essa região um pouquinho mais radiopaca aqui é outra estrutura que eu passo mais para frente. Então, só delimitando aqui no slide, essa aqui corresponde às fossas nasais. Nós temos a fossa nasal direita e a fossa nasal esquerda, nesse caso aqui. Tá? Então, área radiolúcida, tranquila, sem erro. Uma outra radiografia, também mostrando as fossas nasais. Essa região radiolúcida, toda essa região corresponde às fossas nasais. Próxima estrutura, o septo nasal. Então, como eu comentei com vocês, nós temos a fossa nasal direita e a fossa nasal esquerda. O septo nasal, ele basicamente divide essas fossas nasais, divide a fossa nasal direita da fossa nasal esquerda. Então, o septo nasal é essa região radiopaca, uma região cartilaginosa, em que está bem delimitado aqui nessa radiografia. Tá? É toda essa região radiopaca. Nessa outra radiografia, também mostrando o septo nasal, bem delimitado. Aqui nós vemos a fossa nasal, toda essa região radiolúcida, fossa nasal direita aqui no caso, e aqui as setas mostrando entre elas o septo nasal. Então,
septo nasal divide a fossa nasal em fossa nasal direita e fossa nasal esquerda. Só para relembrar aqui o que eu já passei, nessa radiografia, esse V, relembrando, isso que corresponde à espinha nasal anterior, tá? Como eu tinha passado no slide passado. Próxima estrutura. Os cornetos inferiores. Os cornetos inferiores, eles são basicamente regiões cartilaginosas, em que na radiografia, por ele ser cartilaginoso, ele é um pouquinho radiopaco. Não tão radiopaco quanto uma área óssea, mas ele é um pouco menos radiopaco por ser estruturas cartilaginosas. Então, os cornetos inferiores, lógico, eles sempre estarão dentro das fossas nasais. Então, nessa primeira radiografia aqui, é possível nós visualizarmos esses cornetos. Então, aqui o corneto é só essa regiãozinha aqui, essa região radiopaca. Nessa outra, na fossa nasal esquerda, aqui nesse caso, o corneto a gente consegue ver só a pontinha dele, tá? Então essa é só essa região radiopaca. Tem uma outra radiografia. Nessa radiografia dá para ver muito bem os cornetos inferiores. Então aqui, corneto inferior dentro da fossa nasal direita, que nós podemos ver, é toda essa região radiopaca. E aqui o corneto inferior dentro da fossa nasal esquerda. Então é toda essa região radiopaca. Tá? Então essas estruturas, cornetos inferiores. Próxima estrutura, a sombra das narinas. A sombra da narina, a gente precisa concentrar um pouquinho, mas quando eu mostrar para vocês, vocês vão falar, vocês vão pensar. A sombra das narinas, essa curva aqui, ó. Repare aqui, toda essa região aqui, ó. Aqui está bem delimitada a sombra da narina. Ela sempre aparece? Nem sempre. Isso vai depender da angulação vertical que você fizer a radiografia periapical e também do tamanho do nariz do rapaz, né? Então aqui a linha delimitando, essa aqui é a sombra do nariz ou sombra das narinas. Novamente eu vou tirar esse efeito aqui para vocês verem melhor. Essa região aqui, colocando o efeito novamente, beleza, sombra das narinas. Então, outra radiografia, essa aqui não está mostrando tão bem assim a sombra do nariz, aqui ó, é apenas essa região aqui, tá? Sombra do nariz, sombra das narinas, novamente delimitando no slide, tá aqui, sombra das narinas ou sombra do nariz. Todas essas 7 regiões essas estruturas que eu mostrei para vocês, elas correspondem às estruturas que nós podemos visualizar na região dos incisivos centrais superiores. Então a nossa próxima região é a região de caninos incisivos laterais superiores. Nessa região nós podemos ver essas 5 estruturas. Então a primeira estrutura é o assoalho da fossa nasal, a segunda estrutura é a fossa nasal, a terceira estrutura é a parede antero-inferior do seio maxilar, a quarta estrutura é o seio maxilar e a quinta estrutura é o Y invertido de Hines. Vamos lá. Então começando, primeira estrutura, o assoalho da fossa nasal. Então o assoalho da fossa nasal, nós conseguimos analisar aqui, é essa linha radiopaca de sentido oblíquo. Tá? Lembrem que o sentido oblíquo ele não é um sentido horizontal. Tá? O sentido oblíquo ele tem uma leve inclinação, é como se fosse um sentido na diagonal. Então o assoalho da fossa nasal ele sempre será no sentido oblíquo. Tá? Tomem muito cuidado para não se confundir com essa linha mais radiopaca também, de várias direções, aqui horizontal, vertical. Nesse caso aqui é o seio maxilar, é a parede antero-inferior que eu vou mostrar mais para frente. Então o assoalho da fossa nasal é apenas essa linha radiopaca
essa linha no sentido oblíquo. Beleza? Uma próxima radiografia aqui, nós conseguimos analisar novamente. Essa radiografia está um pouquinho mais difícil de ser vista. É essa linha aqui, ó, essa pequena linha, essa linha radiopaca, o assoalho da fossa nasal. Bom, se a gente conseguiu localizar o assoalho da fossa nasal, então acima do assoalho é a própria fossa nasal. Então aqui, nessa primeira radiografia, nós temos aqui o assoalho da fossa nasal, né, a mesma radiografia que eu mostrei no slide anterior, e em cima dela, todo esse espaço aqui, é a própria fossa nasal. Lembrando que a fossa nasal aqui, nesse caso, ela está sobreposta ao seio maxilar. Então vamos nessa outra radiografia aqui. Novamente aqui, ó. Aqui nós temos o assoalho da fossa nasal, essa linha mais radiopaca, e acima do assoalho da fossa nasal, lógico, a fossa nasal. Novamente, tomem muito cuidado para não confundir assoalho de fossa nasal com assoalho de seio maxilar ou parede antero-inferior de seio maxilar. São estruturas diferentes. Próxima estrutura, a parede antero-inferior do seio maxilar. A parede antero-inferior, novamente com aquela radiografia que eu mostrei para vocês, ela corresponde a essa linha radiopaca aqui. Então, reparem, aqui é o assoalho da fossa nasal, essa linha radiopaca, e aqui é a parede antero-inferior do seio maxilar. Tomem muito cuidado, porque a parede antero-inferior do seio maxilar, ela é diferente do assoalho do seio maxilar. O assoalho do seio maxilar corresponde a essa linha mais inferior aqui, tá? A parede antero-inferior do seio maxilar corresponde a essa linha mais na vertical. E nós conseguimos visualizar em uma radiografia tanto da região do incisivo lateral superior e canino, quanto na região dos pré-molares. Nessa outra radiografia aqui, novamente, mostrando a parede antero-inferior do seio maxilar. Tá? Corresponde a essa linha mais radiopaca aqui, tá? No sentido vertical. Parede antero-inferior do seio maxilar. Próxima estrutura, o seio maxilar. Aqui está tranquilo, né? Se eu localizei a parede antero-inferior e aqui o assoalho do seio maxilar, tudo que está em cima corresponde ao seio maxilar. O seio maxilar é toda essa região radiolúcida aqui, ó, onde está essa bola azul, tá? Novamente vou tirar a estrutura para vocês verem melhor. É toda essa região radiolúcida. Uma outra radiografia, aqui dá para ver bem o seio maxilar, corresponde a toda essa região radiolúcida. Aqui colocando o nosso efeitinho aqui, tá? Toda essa região radiolúcida. Relembrando, parede antero-inferior do seio maxilar, assoalho do seio maxilar. Essa porção mais inferior. A quinta e última estrutura, nós temos o Y invertido de Innes. Essa aqui a gente precisa um pouquinho mais de concentração para ver. Então o Y invertido nada mais é que a junção entre o assoalho da fossa nasal, que corresponde a essa linha mais radiopaca aqui, com a linha radiopaca correspondente à parede antero-inferior do seio maxilar. Através desse encontro entre essas linhas radiopacas, a gente tem o Y invertido de Innes. Aqui, ó. Aqui nós temos a linha radiopaca do assoalho da fossa nasal e aqui a parede antero-inferior do seio maxilar. Essas duas estruturas formam um Y chamado de Y invertido de Innes. Nessa outra radiografia aqui, novamente, é a mesma radiografia que eu mostrei nos slides anteriores, eu tenho aqui a linha radiopaca correspondente à linha da fossa nasal e aqui a parede antero-inferior do seio maxilar, formando o cruzamento dessas duas linhas radiopacas formam o Y invertido de Innes. São basicamente essas 5 estruturas correspondentes às radiografias da região dos incisivos laterais e de canino.
Continuando a nossa aula, agora nós vamos falar sobre as estruturas da região de pré-molares superiores. Então, são essas 5 estruturas que normalmente nós conseguimos visualizar em uma radiografia periapical dessa região. Então são elas: a cortical do seio maxilar, também conhecida como o assoalho do seio maxilar, o seio maxilar, o W sinusal, o assoalho da fossa nasal e também a fossa nasal. Então, começando na sequência pela cortical do seio maxilar ou assoalho do seio maxilar. Primeira estrutura. A cortical do seio maxilar é basicamente essa linha radiopaca, essa linha no sentido oblíquo. Delimitando aqui no slide com setas, nós localizamos essa linha radiopaca. Ele também é conhecido como assoalho do seio maxilar, lembrando que assoalho é piso, é como se fosse o piso do seio maxilar. Nos slides anteriores, lá na região dos incisivos laterais e caninos, só para relembrar vocês, essa região é chamada de parede antero-inferior do seio maxilar. Essa parede antero-inferior, e sigam a seta do mouse, ela vem até aqui. Tá? Então essa aqui é a parede antero-inferior. Essa mais embaixo, essa parede mais inferior do seio maxilar, aí sim é a chamada cortical do seio maxilar ou assoalho do seio maxilar. No segundo slide, esse assoalho do seio maxilar ou cortical do seio maxilar é representada por essa estrutura aqui. Tá? Então, lembrando, essa linha radiopaca é a cortical do seio maxilar. A radiografia lá não está lá muito boa não, mas vamos melhorar isso sim. Próxima estrutura, o próprio seio maxilar. Então, se eu tenho o assoalho do seio maxilar, o piso do seio maxilar, tudo que tiver acima dele será o seio maxilar. Então, nessa radiografia, que é uma radiografia da região dos molares superiores e aqui pegando uma parte dos pré-molares superiores, nós temos o seio maxilar representado nessa imagem. Toda essa área radiolúcida, ela corresponde ao seio maxilar. Um segundo slide, também mostrando na região do pré-molar, do primeiro pré-molar superior, essa região, essa área radiolúcida aqui. Tá? Então esse aí é o seio maxilar. E o assoalho do seio nesse caso? O assoalho do seio seria onde está a seta do mouse aqui, essa linha radiopaca. Percebam que essas duas radiografias, elas são de raio-x digital. Então a qualidade é muito superior àquelas radiografias convencionais. A terceira estrutura corresponde ao W sinusal. Essa estrutura vai depender um pouco da imaginação de vocês. Essa estrutura, ela ocorre devido à separação em duas lojas ósseas por septos ósseos do próprio seio maxilar. Então o seio maxilar ele se divide em duas lojas ósseas devido a esse septo ósseo. Esse septo ósseo é que vai formar uma figura de um W, que é chamado W sinusal, ou W do seio. Então nessa radiografia, colocando a delimitação no slide, nós vemos esse W formado. Vou tirar essa delimitação para vocês. Aqui, ó, novamente. Aqui é tudo assoalho do seio maxilar. Então aqui é o septo ósseo, onde está o slide, onde está a seta do mouse. Tá? Aqui é o septo ósseo dentro do seio maxilar. E aqui é outra parte da cortical do seio maxilar. Essa estrutura, reparem, forma um W chamado de W sinusal. Novamente a delimitação no slide e tirando a delimitação no slide. Forma ali um Wzinho. No segundo slide, que é possível visualizar essa estrutura, aqui nós temos o assoalho do seio maxilar. Como eu comentei com vocês, precisa um pouquinho de imaginação. Colocando essa delimitação, nós vemos o contorno da cortical do seio maxilar formando uma letra W. Eu vou tirar aqui para vocês. Aqui, ó. Assoalho do seio, septo ósseo, separando as duas lojas do seio maxilar. E aqui o assoalho do seio maxilar.
Então essa imagem aqui, siga uma seta, aqui até aqui é chamada de W sinusal. Novamente colocando a delimitação no slide, uma letrinha W aí. Faltou só a coordenação para eu fazer o W perfeitamente aí nesse slide. Próxima estrutura, o assoalho da fossa nasal. Lembrando que a fossa nasal, o assoalho da fossa nasal, ela corresponde a uma linha oblíqua, uma linha um pouco na horizontal, né? Lembrando que a direção oblíqua corresponde àquela direção um pouquinho inclinada, um pouquinho na diagonal. Essa linha oblíqua ela é chamada de assoalho da fossa nasal. Nessa imagem aqui, mesmo nessas radiografias dos pré-molares superiores, é possível de nós visualizarmos essa estrutura. Então aqui nesse slide, colocando a demarcação para vocês, ela está acima de todas essas setas. Ó. Reparem aqui no mouse, na seta do mouse, é toda essa linha radiopaca, correspondente ao assoalho da fossa nasal. Aqui eu tenho mais uma radiografia da região de pré-molares superiores e aqui a fossa nasal, mostrando na radiografia periapical. Vou colocar setas aqui, ela está um pouquinho mais para cima, aqui. Beleza? Tudo certo? Eu sugiro de você, quando vocês forem estudar, de pararem o vídeo para dar uma visualizada melhor onde ficam essas estruturas. Quinta e última estrutura. Então se eu tenho o assoalho da fossa nasal, o piso da fossa nasal, acima dela eu terei a própria fossa nasal. Então aqui novamente a mesma radiografia do slide passado. Aqui eu tenho o assoalho da fossa nasal, que é essa linha radiopaca aqui, e acima dela toda essa região é a região da fossa nasal, essa região radiolúcida. Demarcando aqui no slide, é toda essa região radiolúcida. Um segundo slide, o mesmo slide do anterior, novamente o assoalho da fossa nasal, essa linha radiopaca, e nessa pequena região, essa região radiolúcida, a própria fossa nasal. Aqui limitando, essa reta aqui está dentro da fossa nasal. Então essas foram as 5 estruturas principais que é possível de nós visualizarmos em uma radiografia de pré-molares superiores. E agora, finalmente, a última região da aula, que é a região de molares superiores. É a última região, porém, com o maior número de estruturas para nós visualizarmos, sendo que algumas delas são repetidas, né, das outras regiões passadas dos outros slides. Então, na região de molares superiores, em uma radiografia periapical, é possível nós visualizarmos essas 10 estruturas. Então, começando pela cortical do seio maxilar, outra estrutura, o seio maxilar, o processo zigomático da maxila, o osso zigomático, o assoalho da fossa nasal, a fossa nasal, o túber da maxila, o processo pterigoide, o âmulo pterigóide, ou processo amular, e o processo coronoide da mandíbula. Então essas 10 estruturas é possível de serem visualizadas em uma radiografia periapical de molares superiores. Então vamos lá, vamos começar na ordem. Primeira estrutura, cortical do seio maxilar. Então a cortical do seio maxilar, como eu comentei com vocês, ela corresponde ao assoalho do seio maxilar. É basicamente uma linha radiopaca, que ela inclusive pode circundar as raízes dos molares superiores. Então nessa radiografia, a cortical do seio maxilar, ela está bem delimitada, essa linha radiopaca, colocando as setas para melhor visualização. Aqui nós temos a cortical do seio maxilar, é toda essa linha radiopaca. Em um segundo slide, novamente, a cortical do seio maxilar, aqui mostrando nas setas. Essa aqui está um pouquinho mais branca, essa radiografia periapical, porém é possível de nós visualizarmos essa linha aqui, linha radiopaca. Próxima estrutura. Bom, se nós temos
o limite do seio maxilar, o limite inferior do seio maxilar, o assoalho do seio maxilar, tudo que tiver acima dele será o próprio seio maxilar. Então, nós temos aqui a linha radiopaca, o assoalho do seio maxilar e toda essa região radiolúcida correspondente ao próprio seio maxilar. Aqui delimitando com esse círculo verde, novamente, essa região aqui, toda essa região radiolúcida. Uma outra radiografia, novamente, aqui temos o assoalho do seio maxilar, ou seio maxilar, e toda essa região radiolúcida, acima dele, temos o seio maxilar. Só para delimitar com o círculo verde, toda essa região radiolúcida, toda essa região seio maxilar. Terceira estrutura, o processo zigomático da maxila. Nessa estrutura, ela está localizada acima dos ápices das raízes dos primeiros molares superiores ou dos segundos molares superiores. Então, ela corresponde a uma faixa radiopaca em forma de U, com concavidade voltada para cima. Então, essa região aqui, essa faixa radiopaca em formato de U. Nessa segunda radiografia é possível visualizarmos melhor isso. Ó, uma imagem, uma faixa em forma de U, tá? É só essa região correspondente ao processo zigomático da maxila. Reparem que processo zigomático da maxila é uma estrutura, osso zigomático é outra estrutura. Então, apenas delimitando nessa radiografia o processo zigomático da maxila, está dentro dessas setas aqui, as setas apontando para essa faixa radiopaca em forma de U, com concavidade voltada para cima. Processo zigomático da maxila. Próxima estrutura, osso zigomático. O osso zigomático, ele corresponde a essa faixa radiopaca em continuidade com o processo zigomático da maxila, que corresponde a esse U aqui. Então, esse U é o processo zigomático da maxila e toda essa sombra radiopaca corresponde ao osso zigomático. Colocando as setas aqui no slide, delimitando essa região, é toda essa região radiopaca que corresponde ao osso zigomático. Quinta estrutura, o assoalho da fossa nasal. Novamente é possível de visualizarmos o assoalho da fossa nasal. Lembrando, o assoalho da fossa nasal corresponde a uma linha radiopaca no sentido oblíquo. Então, nessa radiografia, tranquilamente a gente consegue visualizar esse assoalho da fossa nasal. Corresponde a toda essa linha radiopaca aqui. Beleza? Linha radiopaca, assoalho da fossa nasal. Bom, esse aqui é o assoalho da fossa nasal, o limite inferior da fossa nasal. Então, acima dela, nós temos a própria fossa nasal. Então, aqui, essa linha na seta do mouse, linha radiopaca, é o assoalho da fossa nasal e toda essa região é a própria fossa nasal. Só para relembrar, para fixar o que eu falei anteriormente, esse U, essa faixa de U com concavidade voltada para cima, radiopaca, corresponde ao processo zigomático da maxila e a continuidade dele, toda essa sombra radiopaca, corresponde ao osso zigomático. Só para relembrar vocês as estruturas passadas. Sétima estrutura, a região do tuber da maxila. Bom, voltando lá para a anatomia da cabeça, do crânio, a região de tuber da maxila é aquela região mais posterior ao terceiro molar superior, ao dente 18 ou dente 28. Então, a região de tuber da maxila corresponde a essa região mais posterior aqui. Toda essa região é chamada de região de tuber da maxila.
onde essa circunferência verde, vocês devem estar me zoando aí por causa do verde, vou segurar o que eu estou falando. Essa região de tuber da maxila. Novamente uma outra radiografia, que mostra essa região mais posterior, conhecida como região do tuber da maxila. Então tudo que estiver dentro dessa circunferência, dessa cor aí, corresponde ao tuber da maxila. Oitava estrutura, acabando. Processo pterigóide. Processo pterigóide, por incrível que pareça, também é possível ser visualizado em uma radiografia periapical da região dos molares superiores. O processo pterigóide, ele corresponde a essa estrutura aqui, a essa estrutura radiopaca. Normalmente ele está localizado mais para posterior da região do tuber da maxila, a imagem dele, né? Então aqui, dentro dessa circunferência, corresponde ao processo pterigóide. Essa outra radiografia também é possível de vermos, corresponde a essa pequena sombra aqui, essa pequena sombra radiopaca, corresponde ao processo pterigóide. Penúltima estrutura, âmulo pterigóide. O âmulo pterigóide, ela é apenas essa extensão aqui. Eu lembro que em sala de aula o pessoal confunde muito com o processo estiloide. O processo estiloide tem aquele formato pontiagudo, mas não, tá? Nessa radiografia é o âmulo pterigóide. Percebam que o âmulo pterigóide na radiografia pré-apical é uma extensão do processo pterigóide que está localizada acima dela, acima do âmulo. Então aqui nós temos o processo pterigóide e embaixo essa pequena linha, essa pequena extensão radiopaca corresponde ao âmulo pterigóide. Aqui a circunferência delimitando essa região, o âmulo pterigóide. Parece um brinquinho ali. Uma outra radiografia, também é possível vermos esse âmulo pterigóide, essa estrutura. Aqui novamente, relembrando, temos o processo pterigóide aqui, e a extensão dele, essa pequena faixinha radiopaca, é o âmulo pterigóide. Delimitando o slide, novamente, com circunferência, temos o âmulo pterigóide. E finalmente, para fechar a aula, finalizar essa aula, temos a última estrutura, que aí, apesar de estarmos falando da maxila, ela é uma estrutura da mandíbula. É o processo coronoide da mandíbula. O processo coronoide da mandíbula também é possível visualizarmos nessa radiografia, numa radiografia de molares superiores, uma radiografia periapical. Então, o processo coronoide da mandíbula corresponde a essa região aqui. Percebam, essa pequena região é o processo coronoide da mandíbula. Só para relembrar aquelas aulas de anatomia, essa estrutura onde estou passando com o mouse corresponde à incisura da mandíbula, e logo acima, que não aparece aqui, seria o processo condilar da mandíbula. Então aqui, processo coronoide da mandíbula, incisura da mandíbula, e aqui onde não aparece na radiografia periapical e nem vai aparecer, seria o processo condilar. Tá? Então, processo coronoide da mandíbula, guarde bem isso, apenas essa região aqui, onde está esse triângulo. Nessa outra radiografia também é possível visualizarmos essa estrutura, aqui, essa pequena faixa radiopaca correspondente ao processo coronoide da mandíbula. Relembrando o que foi passado, aqui nós temos essa faixa onde eu estou com o mouse, passando a seta do mouse, processo zigomático da maxila, essa pequena faixa em U, côncava. Essa região aqui, região mais posterior, a região do tuber da maxila, e aqui essa pequena sombra radiopaca correspondente ao processo coronoide da mandíbula. Aqui novamente o triângulo mostrando a região do processo coronoide da mandíbula. E chegamos ao fim da nossa primeira videoaula. Obrigado pela atenção e
assistam essa aula quantas vezes vocês quiserem. Eu fiz para difundir esse conhecimento de odontologia que está tão difícil de ser encontrado em YouTube. Valeu, pessoal, valeu pela atenção, até a próxima, e com o tempo eu vou melhorando isso, o tal do podcast. Valeu e vive no Odontia. Até a próxima.